Olá, boa noite. Boa noite, doutora Alexandre. Então, já estou aqui. Tá todo mundo aí já? Boa noite a todos, caros queridos e queridas. Estamos no ar, né? Sim, já estamos no ar e eu gostaria de fazer a sua apresentação. Doutor Alexandre Barros, advogado, especialista em direito do consumidor e conferencista, palestrante. E, e vamos lá. Hoje é sobre os direitos do consumidor nessa pandemia, né? Que já está já se alongando e a gente não sabe mais por quanto tempo vai se prolongar essa pandemia, talvez até para o ano que vem, até que saia a vacina, e E muitas transações comerciais estão sendo, não tem como, estão sendo obrigatoriamente sendo feitas pela internet, e alguns, aliás, muitos consumidores desconhecem os seus direitos, no caso de arrependimento, e hoje vamos falar exatamente, especificamente, do artigo 49, não é, doutora Alexandre? perfeito. Antes eu gostaria de fazer um pequeno histórico. Não sei se todos recordam, né? Quando a pandemia estourou como uma bomba, as pessoas já tinham alguns contratos em andamento. Lembra? Vocês Sim, lembram exatamente. disso? É. E aí, a solução encontrada, muita gente tinha festa de casamento, viagem, né, para o Brasil, para o exterior. A solução encontrada foi a negociação com os fornecedores, encontrando um ponto de equilíbrio, né, para não desequilibrar o contrato, tanto para o lado do fornecedor, quanto para o lado do consumidor. Obviamente que não se encontrou uma solução adequada a todos os contratos. Muitas empresas chegaram até a quebrar, né? E Exatamente. não. Exatamente, é. Mas muita gente conseguiu algumas negociações interessantes, né? Alguns conseguiram adiar datas, né, de festas, né? Toda essa negociação, é bom que se diga, teve amparo no artigo 6º, inciso 5º da Lei 8.078/90, que é o princípio da revisão dos contratos, né? Então, não é à toa também que as empresas, sabedoras disso, né, entenderam por bem fazer essa negociação, porque o consumidor teria aí também o palio da justiça se ele quisesse, né? Vamos lembrar bem disso, né? Isso. Então, foram feitas revisões ligáveis, a maioria delas. E aqueles que não conseguiram, né, infelizmente, tiveram que recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Muitos deles fizeram reclamações nos órgãos competentes e depois, obviamente, se não conseguiram alguma solução, foram à justiça para perquerer seus danos. Nesse momento que nós nos encontramos, não vou dizer perto do fim da pandemia, porque a gente não sabe ainda, mas já estamos chegando lá naquele finalzinho, né? O que acontece é o seguinte, algumas pessoas ainda, os advogados aqui, muitos deles devem saber disso, mas muitos consumidores ainda não sabem ainda como nessa época, assim, primeiro porque não é bom ficar saindo, né, para ficar tendo contato com muita gente, né, e etc e tal. E segundo porque ficou uma coisa assim meio que, não vou dizer escondida, mas ficou meio assim, sem muita informação de como que o consumidor pode fazer para reclamar, né, iniciar o seu processo administrativo, para depois, quiçá, né, procurar o Poder Judiciário se nesse inteirinho ele não conseguir resolver o problema dele. Então, o que acontece? Eu, como advogado, já milito há muito tempo, né? Eu sempre procurei reclamar nos órgãos especializados, tá? Importantíssimo. Então,
Então, por exemplo, no caso de um problema bancário ou com cartão de crédito, ao invés de eu me dirigir diretamente ao PROCON, que também pode, a pessoa pode se dirigir também, tá? Eu procuro reclamar no Banco Central, né? Assim como se eu tiver um problema com telefonia, eu procuro reclamar com a Anatel. De energia, eu procuro reclamar com a ANEEL, tá? Isso é claro, que eu até esqueci de falar sobre isso. Isso se é claro, a empresa não, no contato direto com a empresa não me der uma solução, tá? Então, primeiro, a gente tem que buscar até um canal com a empresa. Se a empresa não nos atender, a gente, com aquele protocolozinho que a gente tem lá na empresa, que eles sempre fornecem, se eles não fornecerem, vocês têm que pegar o protocolo, né? E de posse desse protocolo, em última instância, a gente procura esses órgãos de reclamação mais especializados, são até as agências reguladoras, né? E aí, não conseguindo uma solução com as agências reguladoras, tá? É aí que a gente tenta bater as portas do judiciário. E o que acontece hoje em dia? Está tendo muita valia, uma coisa que antigamente era tida como um mero aborrecimento, né? É a questão do desvio produtivo. Por quê? Isso foi até uma teoria que foi iniciada pelo Dr. Marcos de Saune, né? Não sei se todos conhecem a obra dele. É porque as pessoas, elas têm... Primeiro que elas têm... Todos nós temos um tempo útil de vida, tá? E o tempo é um valor que a gente não consegue recuperar. Não consegue. Então, no nosso dia a dia, nós temos inúmeras tarefas. Nós temos tarefas com a nossa família, temos tarefas com nós mesmos, tarefas de trabalho e etc e tal. Se a gente ficar, pelo menos, né, mais de 20 minutos, 30 minutos no telefone com uma empresa, a gente já começa a ter uma perda significativa. É que nem antigamente a gente ficava nas filas dos bancos, né, que agora está tudo informatizado, ninguém lembra muito disso, né? Mas antigamente a gente ia para o banco com um monte de coisa para pagar e ficava horas e horas na fila, né? E aquilo também era uma perturbação, né? Que os bancos conseguiram minimizar um pouco essa questão, né? Mas essa filinha, agora ela foi transferida para os atendimentos das empresas, que nem sempre são rápidos, tá? Dificilmente você... Tem coisas que você consegue até resolver pelo aplicativo, mas quando é uma coisa assim um pouquinho mais difícil, que você tem que falar com o atendente, geralmente demora. E todo mundo sabe disso, né? Não estou errado não, né? Todo mundo sabe que é difícil você, né, passar pelo menos... você passa sempre mais de 10 minutos, aí tá lá contando 15, 20, 30, né? Até chegar, aí cai o sistema, peraí que eu estou resolvendo um negócio aqui, e daí vai. Aí começa, né? Então a gente tem essa via crucis todinha, né? E isso está sendo levado em conta, até, se eu não me engano, a terceira turma do STJ já está encampando essa tese de que o desvio produtivo, essa perda do tempo, que seria útil para a gente fazer várias coisas na nossa vida, a gente perde com as empresas, isso daí está sendo valorado lá, tá? Como uma indenização. Está sendo mais... Que a pessoa pode perquerer. Está sendo mais valorizado do que o pedido de danos morais e danos materiais, né? Os danos morais estão sendo, já não estão tendo assim, tanta relevância para os juízes quanto o desvio produtivo. Sim, mas assim, isso está sendo, na teoria, isso está sendo encampado até como um dano moral, sim, também, entendeu? Sim, mas não como um dano moral direto. Não, direto não. Isso mesmo, direto não. Porque tem que se ter uma indenização, né, de caráter pedagógico, tá, para a empresa, para ela parar. Porque, veja bem, por que nos Estados Unidos não é assim? Por que lá as empresas tentam resolver as coisas da maneira mais, né, cordial possível, mais rápido possível? Porque as indenizações lá nos Estados Unidos são mais altas, né? Então, as empresas, quando vêm aqui para o Brasil, ao invés de elas seguirem o mesmo, né, roteiro que elas têm lá fora, não, elas se aclimatam, investem menos, tá?
Porque o atendimento ao consumidor requer investimento. Muito simples. E as empresas não querem investir nisso. Elas preferem jogar isso naquela teoria do risco calculado, né? Ou seja, de 200 consumidores, um vai entrar com um processo, então eu continuo ganhando tempo com isso aqui, resolvo no dia que eu quiser, né? E o judiciário está olhando isso muito seriamente e está aplicando realmente as condenações, tá? Então, quem provar isso bonitinho, conforme eu disse antes, fazer esse caminho, né, das pedras, esse dever de casa, reclamar bonitinho, mostrar que tentou resolver administrativamente com a empresa e não conseguiu, e vai ao judiciário mostrando toda essa via crucis, com certeza vai ter o seu pedido de indenização atendido. Isso seja no juizado especial, seja na vara civil. E até, eu já ouvi falar que até em outros juízos, diferente do civil, está se considerando isso, tá? Até no trabalhista também. Trabalhista e previdenciário também, o pessoal já está começando a utilizar o desvio produtivo também. Exatamente. E é nessa situação, porque o próprio INSS tem dado uma canseira, usando uma linguagem assim mais coloquial, uma canseira muito grande para o segurado. Então, Exato. muito complicado mesmo. Doutor... eu também trabalho com previdenciário, algumas coisas eu vejo que realmente muita gente tem reclamado. Sim. Do atendimento. Alexandre, é importantíssima essa sua observação em relação à necessidade de provar e primeiro, pela via administrativa, procurar os órgãos e comprovar, registrar toda a sua via crucis, né? Todo o seu desespero, o trabalho que está tendo para poder conseguir resolver, solucionar o caso, tem que ter uma prova robusta para poder entrar no judiciário, porque senão o judiciário, do jeito que está, eles não estão atendendo os pedidos. Você tem que comprovar e comprovar muito. Isso. E assim, não são todos os consumidores que têm essa propriedade de produzir a prova. Mas hoje é mais fácil, assim, até você com o celular ou com o computador, se você tiver lá o programa que salva em PDF, o celular você pode printar a tela, né? E salvar em PDF. No computador, você coloca salvar, imprimir, né? Com o arquivo de PDF, salva e você transforma aquele documento, né? Num documento que você possa utilizar no processo. Tem gente até que tira até foto do computador, né? Porque não tem a técnica necessária, né? Mas e também serve, se ficar uma foto nítida, também serve também para mostrar que tentou, né? E também, eu até posso falar de uma outra maneira, quem não é muito afeiçoado com a tecnologia do celular ou do computador, ainda pode usar a moda antiga, que é ligar para a operadora, ligar também para o telefone da Anatel, desses órgãos todos, e anotar a caneta no caderninho, às vezes que tentou falar, com quem falou, o dia que foi, o número do protocolo também serve. E o horário. Também. Porque tem pessoas mais idosas, né, que não estão muito afeiçoadas com essa tecnologia toda, né? Então a gente tem que pensar também no pessoal da terceira idade. E aí, o que acontece? Eles podem fazer a moda antiga também, né? Evitar de comparecer ao órgão, né, para evitar a contaminação, obviamente, né, e do seu próprio telefone ligar para as operadoras, anotar os protocolos, né, e passar para o advogado, ou então, se quiser ser atendido lá no primeiro atendimento do juizado, também é a mesma coisa, entendeu? Aí já vai munido com as informações todinhas, né, para poder instruir o seu processo. Uhum. E você tem mais alguma outra observação? Porque tudo que você falou em relação à pandemia e principalmente ao consumidor da terceira idade, e não só do terceira idade, mas tem aquele consumidor que tem uma certa deficiência física, né?
e às vezes mora sozinho, não tem uma pessoa que possa acompanhá-lo e precisa também ter algumas dicas para poder preservar o direito dele. Sim. É sabido que todas as empresas, algumas não, todas, elas têm que ter o atendimento especial, né? Para pessoas que não têm a condição, né, até a condição de deficiência, são portadores de necessidades especiais, né? Tem essa situação do atendimento. É uma saída, né? Agora, infelizmente, né, para a pessoa não se expor, o único caminho que eu vislumbro aí realmente é usar o telefone, se ela tiver o telefone, né? Ou, de repente, buscar auxílio numa entidade que proteja esse deficiente, ou até se ele tiver um amigo também que possa também ajudá-lo a fazer esse tipo de ligação e reclamação também, né? Doutora Alexandre, eu tenho um cliente, até um cliente muito antigo, ele é usuário viseiro de alguns problemas do consumidor, estou sempre ajudando esse cliente, principalmente em situações bancárias e comerciais. Ele agora está se valendo da ajuda pela TIM, eles têm um auxílio para o deficiente auditivo, que é o caso dele. Então, a TIM, eles têm esse suporte, que geralmente é em São Paulo. Eu não sei como que se opera, eu realmente ainda não sei. Ele me liga e, aliás, o pessoal do suporte me liga e ele faz o contato com eles. Deve ser deve ser por vídeo, né? Eles devem fazer os sinais, a comunicação de sinais, para poder transmitir o que ele quer, né? Então, esse meu cliente tem feito isso, se beneficiado desse serviço da TIM, que auxilia os deficientes auditivos. Então, algumas empresas estão se especializando nisso, né? A Vivo também. Porque, assim, a bem da verdade, Zenaide, a empresa ela tem que ter uma preocupação, porque quando você vai comprar qualquer coisa, né? A empresa te oferece o céu, né? Te oferece o tapete vermelho. Né? Você está comprando, está entrando tá implementando lá a empresa, né? Entrando com dinheiro lá, tudo bem. Mas quando você precisa de assistência, não pode ser a porta dos fundos, não é? A empresa tem que começar a ter uma preocupação maior em evitar as demandas, principalmente as demandas judiciais, né? Porque assim, quando a empresa começa a ter muita demanda, muita reclamação, né? E não consegue resolver, isso tumultua para ela, causa muito problema, ela perde cliente com isso, né? Então, os canais de atendimento, de assistência, tem que estar na pauta de investimento da empresa, né? Não pode ser levado como se fosse o problema do consumidor, como se fosse uma decorrência natural da atividade dela, como se fosse uma coisa que não tivesse muita importância, não é? E também para justamente evitar as demandas judiciais, porque por mais que seja alguma coisinha pequena aqui ou outra ali, sempre vai dar um déficit para a empresa, né? Sem contar que, por exemplo, o mercado de telefonia é um mercado muito competitivo, né? Todo mercado agora é competitivo, né? Isso. As empresas brigam para ter o consumidor ali com elas. Então, não vale a pena ela causar essa canseira no consumidor, entende? Para mim, se eu tivesse uma empresa realmente dessas de grande porte, eu me preocuparia enormemente com essa questão. Não deixaria como se fosse uma questão ínfima, uma questão meramente decorrência de uma atividade minha, não. Tá, e outra coisa,
existe também, é importante que o consumidor primeiro vá a esses órgãos de defesa do consumidor extrajudicial para ter o registro das suas reclamações, para depois, por último, deixar o judiciário. E tem também, no judiciário, o serviço do núcleo de atendimento, né, de mediação, que é gratuito. Sim. O próprio consumidor pode, pelo site do tribunal, fazer uma descrição do seu caso. E é marcada uma reunião, né, vamos dizer audiência, uma reunião, e para propor um acordo entre as partes. As partes se conversam, vê se há um entendimento, se não tiver o entendimento, é lavrada uma ata, e essa ata serve como um título executivo, para depois a pessoa poder entrar judicialmente. Aí entra com as reclamações do PROCON, e essa do NUPEMEC, né, entra com tudo, e as anotações que teve dos atendimentos por telefone, protocolo, a data que fez o contato, tudo isso. Certo? Eu só tenho, assim, pela minha experiência, não é que eu seja muita gente coloca o advogado como brigão, né? Quer brigar, quer sempre entrar com processo, né? Mas, assim, o que acontece aqui no Brasil? Se você propor conciliação, mediação, né? Porque você tem a lei diz que você tem que ser indenizado, né? Se você sofrer uma lesão à sua honra, à sua dignidade, você tem que ser indenizado. E eu nunca vi, né, em acordos de mediação, em acordos de consumidor, né? A mediação, conciliação, não estou dizendo da justiça, estou dizendo esses anteriores. A empresa oferecer uma compensação financeira ao seu consumidor. Ela oferece assim, tá, esse mês a gente não vai te cobrar a fatura, nós vamos compensar nas próximas contas, mas tirar dinheiro do seu caixa dificilmente você vê. Então, e o doutor, acho que não sei se o que a gente vê lá fora, né? O que a gente vê lá fora é que, como a empresa sabe que ela vai levar uma bordoada do juiz, né? O que ela procura fazer? Ela procura até compor financeiramente com o seu cliente algum valor, além das obrigações normais do contrato que ela deixou de cumprir. Entende? Sim. Né? Então, isso é uma questão que ainda precisa ser mudada aqui no Brasil. Porque, assim, a gente vê conciliação e mediação de família, empresarial, né? Você também tem tribunal arbitral. Nesses lugares, assim, né, há, sim, uma respeitabilidade maior, né, em relação a essas questões contratuais, legais, né? Mas a gente vê que o consumidor é como se a empresa tentasse minimizar ao máximo o prejuízo dela dos poucos que reclamam e vão lá tentar buscar o seu direito, entende? É essa diferença que eu gostaria que acabasse aqui no Brasil, né? Essa é uma colocação, uma provocação que eu coloco. Não sei se todos concordam comigo, né? Mas às vezes eu já vi casos da pessoa ter um prejuízo enorme, imenso, né? E a empresa chega lá, não, mas o que eu posso fazer é só isso daqui. Entendeu? Até o Edson, não sei se ele é advogado, está fazendo uma observação aqui da falta de fiscalização das agências reguladoras. Essas agências reguladoras sofreram algumas mudanças, né, como a Anatel, e se realmente houvesse uma fiscalização firme, as empresas não cometeriam esses erros que vêm fazendo, né? Uhum. Sim. Na verdade, né, a gente aqui no Brasil é sempre a carroça na frente dos bois, né? Porque eu lembro que na época da privatização,
Primeiro, privatizaram as empresas todas, tá? Depois é que criaram as agências reguladoras. E... Né? É uma coisa assim interessante, né? Da gente pensar, poxa, se vai precisar regular, não é primeiro criar a regulação, as agências e tudo e tal, fazer lá todo, né, o regramento de como que as empresas vão ser fiscalizadas. Aí sim, tudo bem, fez isso daí, beleza, vamos agora privatizar as empresas. Não fizeram assim dessa forma. Então a gente vê, né, que parece que existe, né? Parece não. Vamos falar aqui, né, como pessoas adultas e que sabem que isso acontece. Não vou entrar em política não, mas a gente sabe que parece que tem, que existe, parece não, que existe um compadrio a proteger essas situações, né? Porque não é uma coisa aceitável isso que aconteceu, né? E por isso que a fiscalização, inclusive no conselho dessas empresas, né, são pessoas, os próprios empresários estão lá nesses conselhos. Você não vê assim uma entidade representativa do consumidor, né? Sociedade civil, né? Exato, né? Então eles normatizam, eles dão os aumentos e vai ficando assim, vai ficando dessa forma, né? Por isso que eu acredito que, né, essa mudança estrutural a gente tem que começar a cobrar, né? Sob pena da gente continuar sendo lesado e ficando por isso mesmo, não é? Alexandre, agora é porque o tempo está se avançando, do período que o Instagram nos dá. Eu quero você falar do direito de arrependimento, do artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Ah, sim. Então, esse direito de arrependimento, principalmente agora nas compras online, na época da pandemia, daqui a pouco vem o Black Friday também, né? Chegando no final. E a gente... É isso aí, vamos se preparar, né? Não vamos cair na Black Fraud, né? Então, o que acontece? O artigo 49, ele é bem claro e diz que o consumidor tem um prazo de reflexão quando ele faz compras fora do estabelecimento comercial, né? Vou dar alguns exemplos. Serve para compra pelo telefone, internet, né? Tudo que for fora do estabelecimento comercial, você tem esse prazo de arrependimento quando você recebe mercadoria em casa. Não começa a contar de quando você compra, não. É quando você recebe em casa a mercadoria. Aí você tem 7 dias corridos. Agora, muita gente quis dar uma desperta, né? Por exemplo, nesses 7 dias, utilizava o produto, né? Não é... Esses 7 dias é para você analisar o produto, tá? Vender aquele produto pelo valor que ela, né? Como se fosse um produto novo. Ele vai ser reembalado, né? Vai ser lacradinho, aquela coisa toda. Então, não pode o consumidor querer usar o produto, tá? Para depois entregar. Então, o arrependimento, ele se faz assim. Ah, você comprou aí, caramba, essa cor aqui não é da cor que eu queria, como eu pensei, né? Aí você reflete, vê se realmente não é aquilo e devolve conforme você recebeu. E o ônus dessa devolução é todo da empresa, tá? Você não tem que arcar com nada, com despesa postal, com nada. O ônus é totalmente da empresa. A empresa tem que ter, que é o risco do negócio, tá? Porque se a empresa quer vender online e tem a entrega, tá? Ela tem que estar preparada também para esse artigo aí da lei. Ela não pode chegar e querer que você pague as suas expensas, todo o retorno do produto, tá? Então aí é uma situação que as pessoas têm que começar, né, a ver direitinho para não terem prejuízo com isso, tá certo?
Ok. O pessoal está dizendo aqui que a internet está travando um pouquinho. A gente falando sobre os vícios e defeitos também da venda do consumidor e parte de telefonia. A doutora Andréia Gomes até mencionou a situação dos furtos dos cabos de telefonia que acabam causando uma prestação de serviços ruim, né, que foge das empresas de telefonia em alguns bairros. As pessoas reclamam. Sim. Isso está acontecendo muito, né? Muito, muito. Aqui também acontece, onde eu moro. Infelizmente é um problema urbano, né? É um problema social, primeiramente, porque não dá para se vigiar à noite, quando acontece isso, geralmente é de madrugada que ocorrem os furtos, né? Aí no outro dia de manhã você já não tem mais internet, não tem televisão, não tem mais nada. Exatamente. Algumas operadoras, por exemplo, eu utilizo aqui a ClaroNet, né? Ela está resolvendo rápido. Mas essa semana, por exemplo, eu já fiquei 2 vezes sem a internet na parte da manhã. Tá? E aí, o que acontece? Você tem que reclamar, a mesma coisa que eu falei no início, tem que reclamar com a operadora, pedir a solução do problema. E outra coisa, você pode pedir também o abatimento proporcional ao preço que você paga. Pelos dias. Porque... sim. A internet ficou inoperante. Sim, e se a pessoa tiver os 3 serviços combo, né, interligados, televisão, internet e telefone, os 3 pifarem por causa do roubo de cabos, os 3 têm que ter redução proporcional ao tempo que eles ficaram imprestáveis. Ok? Isso. Tá? Não houve a prestação. Então, vamos lá, pode falar. Houve a falta do serviço naquele período, né? Então, aí pode pedir a compensação. Sim, pode pedir a compensação, sim. Isso é previsto em lei também, né? A compensação pelo tempo que ficou inservível lá o produto que ela utilizou, né? Agora, a questão também, muita gente pode pensar assim, mas será que eu tenho direito a danos morais toda vez que eu ficar... olha, aí tem aquela questão da razoabilidade, né? Se você ficar 1 semana sem internet, não dá, né? Realmente fica complicado. É um prejuízo para o consumidor, principalmente nesse momento de home. Se for assim, o período da manhã e tal, aí você pode até fazer suas coisas na parte da manhã, você fazer o que é escrito na parte da manhã, e de tarde, quando voltar, você vai e envia, né? Agora, não pode a pessoa ficar também esperando uma resolução e nada, né? Eu tenho relato de colegas que já está quase 1 mês sem internet em casa. Né? E aí? Ele vai ter que ir na Lan House? Então, tudo aquilo que você tiver que gastar, porque você também não está podendo utilizar a internet contratada, né, no seu plano normal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar um outro recurso. O que você gastar, você vai ter que pedir indenização para a operadora. Porque a gente não tem culpa, nós como os consumidores, não temos culpa do problema social que tem a cidade do Rio de Janeiro. Volto a dizer, se a empresa está querendo prestar serviço no Rio de Janeiro, ela assume o risco de prestar serviço na forma que a cidade se encontra. Não é verdade? Então, esse risco empresarial não pode ser assumido pelo consumidor. Ora, se o consumidor não tem direito ao lucro que a empresa tem, ele não pode ficar com prejuízo, concordas? Sim. Né? O consumidor não é sócio da empresa. Se a empresa tem lucro, a empresa não repassa para ele. Né? Da mesma forma, a empresa não pode repassar o prejuízo para o consumidor. Né? Tem que ser uma via de mão dupla. Com certeza. Não é? Temos muito tempo ainda? Eu acredito que ainda mais uns 10 minutinhos. 10 minutinhos, né? Tá bom. Tem alguma outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui, que queira esclarecer? Eu gostaria que, se os
os colegas e pessoas que estiverem nos assistindo, tiverem alguma pergunta, aproveitem que o doutor Alexandre está aqui disposto a responder. Alguém tem alguma pergunta, mais alguma observação? Tá um pouquinho parado aqui. Então, eu acho que ficou bem. O pessoal entendeu bem a mensagem, né? Toda a explicação direitinho, né? E no mais é aplicar a lei aos casos concretos aí, tentar primeiro resolver. Eu espero que as pessoas consigam realmente, né, não deixar de reclamar. A gente tem que realmente reclamar, porque é um direito nosso como cidadão. Lembrando que, né, se a gente não reclamar, a cidadania não vai cair no nosso colo, né? A gente tem que exercer o nosso direito. Então, se as leis estão aí, a gente não pode deixar isso passar ao léu, né? Como se fosse uma coisa que não tivesse muita significância. Uhum. Não é? A doutora Ieda está perguntando como fica o caso, no caso do desvio produtivo do tempo, da teoria do Dr. Marcos de Salmo. Como que ficaria? Como é que fica? Isso, você poderia dar assim, uma ideia de como que ficaria numa sentença? Você já viu alguma sentença com esse sentido? Nesse sentido? Sim. Até a doutora Nancy Andrighi, lá do STJ, tem um acórdão bem explicativo sobre isso. Olha, é assim, é aquilo que eu disse. O consumidor provando, o que ela vai colocar? O consumidor provou no processo que perdeu enorme tempo da sua vida, né, o desgaste, né, desnecessário para resolver um problema que é da empresa, a empresa que tem que resolver o problema, né? Então, geralmente as sentenças, elas dão dano morais até significativos. Eu já vi até um dano moral de cerca de R$10.000 por causa disso. É um valor bem interessante, né? Sim. E tem valores menores, sim, mas dependendo do prejuízo, do desgaste que a pessoa tem, né, e consegue demonstrar isso em juízo, as sentenças têm sido bem penalizantes, tá? Não sei se essa é a dúvida que ela teria aí, no caso, entendeu? Eu acredito que deva ser isso, né? Vamos ver se ela vai fazer alguma observação, doutora Ieda. Uhum. Mas acredito que seja isso mesmo. Bom, nós até já combinamos de fazer outras lives sobre o direito do consumidor. Hoje nós falamos sobre o direito de arrependimento e a forma como o consumidor ele deve proceder, né, antes de entrar com a ação judicial, porque ele vai, dessa forma, procurando os órgãos extrajudiciais, né, então ele vai registrar o seu direito, a sua reclamação. Se porventura ele for parar no judiciário, ele já vai estar muito mais alicerçado com provas documentais de que tentou o acordo, tentou um contato e não houve êxito, e para poder convencer o juiz a dar uma sentença favorável para ele, né? Não é isso? Sim, é importante também, é importante ressaltar que é importante para a empresa também tentar resolver o problema o mais rápido possível. Isso é levado em conta também, entendeu? Que se a empresa resolver o mais rápido possível, não gera um preceito indenizatório. O grande problema é a empresa levar, né, séculos para resolver uma situação e não dá e acabar não dando uma solução. Porque ela pode levar algum tempo para dar a solução, né? E também pode levar algum tempo e não dar a solução também, né? Das duas formas aí ocorreu o desgaste, né? E esse desgaste, né, com certeza, numa análise judicial, vai penalizar a empresa também, não é? Sim. Então é necessário ter essa noção de tempo. O tempo é interessante, tanto para a empresa quanto para o consumidor.
tá? E a fiscalização, né? Vamos ver se um dia ela funciona, né? Sim, Para a gente poder ter uma qualidade melhor de vida, né? Em relação a esses serviços, né? sim, com certeza, com certeza. Doutora Alexandre, eu queria até agradecer aí, que a audiência até, até que está sendo boa, está sendo muito. Foi boa. E eu gostaria muito aqui de agradecer algumas pessoas que estão aqui prestigiando o nosso evento, muitos amigos advogados da área imobiliária, da área previdenciária, da área civil de defesa do consumidor e também presidentes. Assim, a gente se sente muito lisonjeada com a presença. Eu vi aqui a doutora Thalita, que é a presidente da OAB Leopoldina, esteve aqui, o presidente da CAT, que é o doutor Alexandre, seu xará, doutor Alexandre Tá. Bastos, que é o presidente da CAT, Associação Ótimo. Carioca de Advogados Trabalhistas, da qual sim, muito honrada de ter sido convidada por ele para ser diretora de cursos, né? E a doutora Sônia Carvalho também que está aqui. Doutora Oi, Sônia, doutora Sônia, tudo bom? que Prazer em tê-la conosco também. isso, que ela faz parte aí do Instituto, né, de Defesa do Consumidor, e ela também já esteve, foi logo assim que surgiu o PROCON, ela esteve à frente, administrando, né, e Eu lembro dessa época, sim. temos aqui pessoas aqui, amigas, contabilistas também, como a doutora Fátima Moreira, que foi conselheira do Conselho Regional de Contabilidade durante muito tempo, e também diretora do Sindicato dos Contabilistas, a doutora Priscila Damasceno, que é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Leopoldina também, né? E outros amigos aqui, como a doutora Rosa Bogeia, que considero como se fosse uma irmã, e o senhor Legal. Nilton Bastos, que é o fotógrafo, que é mais amigo do que fotógrafo. Eu conheço ele. Isso, né? Sei. Eu fui presidente da ABAME e ele estava lá sempre dando Sim, as esse fotos. mesmo. É muito bacana ele, muito bacana. Eu também gostaria de agradecer aqui também a presença do meu colega, meu amigo e sócio, Dr. Edson, que fez uma pergunta aí, né? Tá me Sim. prestigiando. Aqui, Lá, meu fiel escudeiro. A minha família que deve estar assistindo, os amigos, né? Os colegas também, os advogados que estão nos prestigiando, né? Os doutores. E é um prazer, dizer que é um prazer, né? Estar aqui com todos e podendo fazer essa explanação aí para todos eles, né? Do direito do consumidor. Me sinto alegre e feliz de estar participando aí com todos. tem até minha prima de Alagoas, que está aqui também, em Maceió. Ela trabalha no judiciário lá de Alagoas, ela é serventuária de lá, né? E está aqui também prestigiando. Eu também gostaria de agradecer a Simone, a Simone Dayan, que também é uma amiga também muito antiga e uma pessoa muito legal também, muito bacana, né? A doutora Maria José Neves e a doutora Fátima Gonçalves, tá? Agradecemos muito aí a vocês, tá? Oi, Andréia Santos aí, que é minha prima lá de Maceió. Ela é de Maceió e também mora também em Salvador. Mas está mais em Maceió do que em Salvador. A pessoal do Nordeste, bem querido. Adoro aquela terra lá. Isso, o Nordeste é a terra do sol, né? É muito, muito bonito. Sônia Carvalho, Até obrigada. nessa época de inverno, lá tá um sol forte à beça. Muito bom lá. Isso. Estou muito feliz aí por vocês estarem aí conosco.
Tá, doutora Vanessa, não podia me esquecer que ela está dando um apoio assim. A doutora Vanessa é uma amigona, advogada maravilhosa lá de São Paulo. Na época em que começou a internet de escada, ela começou a fazer um site maravilhoso, englobando todos os ramos do direito, e depois ela começou a fazer encontros só de advogadas mulheres do Brasil inteiro. Todos os tipos de redes sociais, todos os tipos de redes sociais que você possa imaginar, ela passou. Aí já foi pelo CUT para todos, Facebook. Agora, interessante essa iniciativa, né? Só advogadas, interessante. Só advogadas mulheres. Uhum. E ela é muito combativa e guerreira. Tem que ser, né? Temos que ter coragem. Essa profissão é uma profissão de coragem. Tem que estar preparado. A doutora Ana Dutra, que é da OAB de Santa Cruz, ela está levantando aqui uma questão, que é as pessoas que estão em recuperação judicial, que é o caso da Oi e outras, né? Muitas entraram nesse período, né? Aproveitaram não, né? Realmente é uma condição complicada, né? Muitas empresas, essas de turismo principalmente, né? De serviços, muitas realmente fecharam as portas, né? Muitos restaurantes também famosos. Olha, a questão da... Bom, vamos falar mais especificamente da Oi, né? A Oi, ela, desde 2016, se eu não me engano, foi em junho ou julho, ela teve decretada a recuperação judicial, né? Então, quem tem ação contra a Oi Telemar, que está nesse período, até esse período da decretação, os créditos, porventura vindouros dessas ações, são créditos concursais, né? E aí a pessoa vai ter que tentar pegar a sua certidão de crédito e habilitar lá no juízo universal lá da Oi. E aguardar na filinha, infelizmente. Né? Aqueles que são extraconcursais, os que forem depois da decretação, eles vão ter a execução normal. Né? É assim que tem sido feito a questão. No site lá tem um escritório, acho que é o do Arnold Wald, ele que está cuidando dessa... É só entrar lá no site lá da recuperação judicial da Oi, que vem explicando lá direitinho como é que os advogados, né, conseguem... Tem que se habilitar lá no juízo universal lá da recuperação judicial. Infelizmente, assim, o que eu posso dizer como crítica, né, é que essa recuperação judicial muito demorada, a gente sabe que tem pessoas que têm emprego na Oi, que a Oi é uma empresa grande e tal, mas, na verdade, ela virou uma espécie de salvo-conduto, né, para a empresa poder ter um prazo enorme para quitar suas obrigações, né. A bem da verdade, acabou acontecendo isso daí. Essas empresas que entram em recuperação judicial realmente é um problema para poder ser resolvida a situação e receber crédito. Né? Na Justiça do Trabalho, eu vi decisões que consideram que quando há o depósito, já tendo sido feito o depósito, mesmo que seja antes da decretação da recuperação, a pessoa ainda consegue receber. Tá, a doutora Priscila... Agora, na Justiça Comum Civil, não consegue, não. Ah, tá. Boa noite, doutor Bernardo. Vai ter que se habilitar. Vai ter que se habilitar, infelizmente, vai ter que se habilitar lá na recuperação. A doutora Priscila, ela está com uma dúvida em relação à habilitação do crédito no processo da recuperação judicial. Então... Entrar no site, verificar É só entrar no site da recuperação judicial da Oi,
É só colocar no Google recuperação judicial da Oi. Vai aparecer lá um regramento. Eu até tenho isso comigo. Depois, se a pessoa quiser me procurar aqui no Instagram, eu coloco para ela, Ótimo. né, a página. Mas assim, lá tem todo o regramento específico que você faz a petição, junto à certidão de crédito, e se habilita lá no processo de recuperação judicial. Certo. Tá ótimo. Tá? A Fátima Moreira também, ela tinha feito um questionamento que ela ficou quase um ano em relação à TIM, sem conseguir recuperar a linha dela, né? Acho que foi isso, que ela entrou com uma ação, ou acho que nem entrou com uma ação, não. Falou isso lá para trás. Aí depois eu peço, depois eu coloco a Fátima Moreira em contato com você, tá? Que Tá aí legal, tudo bem. ela vê com você. Ela precisa recuperar o mesmo número da linha, é isso? Eu não entendi, eu vi que foi alguma coisa que ela ficou quase um ano sem a linha. Que passaram aqui as informações e eu não peguei. Entendi, entendi. Tá bom, vou Sim, aguardar então. Priscila está falando que em relação ao prazo em que para se habilitar, assim que for instaurada a recuperação, aí poderia se habilitar. Depois disso, acho que não pode se habilitar. Acho que é isso que você falou? Não, não, olha só. Todos os créditos anteriores à recuperação judicial são considerados créditos concursais. Aí a pessoa tem que se habilitar lá, né? Não existe um prazo, não. Só existe o limite, só existe o limite intertemporal, né? Quem tiver créditos anteriores à decretação é crédito concursal, tem que ser habilitado lá na recuperação. Quem tiver crédito posterior, né, aí continua com a sua execução normal no juízo de origem. Ah, entendi. É assim que tem acontecido, tá? É ótimo. Isso, Fátima. Essa lei que fala sobre isso, né, da questão da recuperação judicial, diz sobre esses créditos concursais e extraconcursais. Ah, tá bom. Priscila, depois eu passo o contato do doutor Alexandre para você também, tá? Que a Priscila Damasceno, a doutora Priscila, ela é advogada também, é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Leopoldina. Ah, tá certo. Então tá, vou aguardar aí o contato dela. Tá Será ótimo. bem-vindo. Isso, É isso. isso. Bom, Então, temos mais alguma dúvida? Não. vamos ver, eu acho que deu para a gente falar bastante coisas, né? Quase uma hora de live. O Instagram está deixando passar o tempo, né? Que bom. Tô achando interessante. Eu até falei assim, mas já tem mais de 40 minutos Bom, que a gente está aqui, né? é bom para a gente. Tá dando umas visualizações aqui, né? Que as pessoas estão colocando algumas coisas. Isso. Numa próxima, a gente depois combina uma nova data, a gente vê mais um artigo do Código de Defesa do Consumidor para poder fazer aqui umas observações, esclarecimento Sim. para os colegas e para os consumidores que tiverem alguma dúvida. E vamos ter outros encontros, vamos ter outros convidados para que de sucessões, com certeza, vamos fazer assim, de sucessões de previdenciário, imobiliário, trabalhista, né? Eu espero ter aqui, ver se consigo trazer o doutor Alexandre Bastos, que é o presidente da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, que tem feito um trabalho maravilhoso em defesa dos advogados e das prerrogativas dos advogados junto à Comissão de Prerrogativas da OAB, para poder, principalmente nesse período de pandemia, que todo mundo está assim, ficou desorientado, os advogados desorientados, com a Justiça do Trabalho fechada e sem poder levantar o alvará, mandado de pagamento dos seus clientes, audiências suspensas, processos físicos paralisados.
A gente não sabe se a Justiça do Trabalho vai realmente abrir em outubro ou não, ou só ano que vem, né? E os processos eletrônicos, eles estão andando, né? E fora as audiências também, que estão dando uma dor de cabeça aos advogados. Mas a CAT, junto com a OAB, eles têm feito um trabalho maravilhoso. O doutor Alexandre Bastos tem sido incansável, incansável, tá? E a diretoria da CAT também tem trabalhado muito na defesa dos direitos dos advogados para que possam fazer seu trabalho, dar uma prestação de serviço para o seu cliente. Mas não tem sido nada fácil, tá? E no judiciário, no TJ, também os advogados têm penado muito, né? Então, em relação à CAT, a CAT já está preparando aí uma série de cursos e palestras que já foram desde o início da pandemia. O doutor Alexandre Bastos já fez muitas lives no Instagram com juízes, desembargadores, com o pessoal da gestão do PJE, para dar informações aos advogados. Então, o serviço que a CAT tem feito, na pessoa do nosso presidente, doutor Alexandre Bastos, tem sido incansável, incansável. Ele até criou dois grupos pela quantidade de pessoas, de advogados, que estão procurando informações, ajuda. Ele teve que fazer dois grupos no WhatsApp, tá? Então, quase 300 advogados estando procurando uma ajuda, tá? E o doutor Alexandre Bastos também faz parte do comitê gestor do PJE. Junto com um ex-presidente da ACAT, que atualmente é desembargador no Tribunal Regional do Trabalho, aqui da primeira região, né? Então, o doutor José Luiz, eles têm feito assim, um trabalho maravilhoso, né? Eu me sinto lisonjeada de ter sido convidada para poder colaborar lá com eles, lá. E eu sou associada também muito antiga da ACAT, e a gente faz um trabalho aí voluntariado, como em todas as instituições, né? Os advogados que participam dessas instituições não tem nenhuma remuneração, a gente tem trabalha com coração, com amor, porque o resultado vai se reverter para a gente poder fazer um bom trabalho para os nossos clientes, né? Sim, sim. E a gente tem que se unir, né? Sim. Nesses momentos de dificuldade, conforme, né, tem acontecido, né? Isso. Isso em todas as profissões, né? Que eu também atuei muito também na contabilidade e também prestei bastante serviços ao Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro, a Unipec, que é a União de Profissionais e Escritórios de Contabilidade, que criou o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, porque eu também me orgulho de ser fazer parte do grupo que integrante lá do fundou o SESCOM, né? Nós fomos fundadores também do SESCOM, né? Não sei se o pessoal que está atual hoje conhece a história do SESCOM, né? Como que foi criado, né? Mas foi oriundo da Unipec. Eu quero agradecer também aqui, já que a doutora Fátima Moreira está aí nos assistindo, a doutora, a senhora Damares Amaral, que nos ajudou aí e também divulgou nossa live junto aos contabilistas. Eu obrigado. Voltei a ser associada. Obrigado, Damares. Obrigado mesmo. Voltei a ser associada da Unipec, né? E mas quem que está com